Tudo bom, gente? Estamos aqui para mais uma revisão da nossa matéria, que nós estamos vendo ainda o capítulo 7, Litosfera, o relevo terrestre. Só para a gente fazer um resumozinho, coloquei aqui que o relevo são as paisagens do planeta, para lembrança, tá? Já estão fazendo as atividades do livro, tá? Tanto que essa atividade, o exemplo do livro foi a cidade de Machu Picchu, no Peru, onde os incas, eles terraplenaram o cume da montanha, certo? Na cadeia de montanha, e fizeram lá um trabalho de engenharia que até hoje não se viu igual, feito à mão, tá? Porque hoje você tem muita tecnologia de maquinário. Naquela época dos Incas, os Incas fizeram essa cidade muitos anos antes do europeu, né, no caso o Colombo, chegar aqui nas Américas. Certo? Então, quando o Colombo chegou para descobrir as Américas, essa cidade de Machu Picchu já tinha sido desabitada há muitos anos. Há muitos anos. Então, esse trabalho ele foi feito muito antes, mas muito antes mesmo, da chegada do colonizador europeu aqui nas Américas. E o trabalho que os incas fizeram até hoje é um fenômeno da natureza para o ser humano, na construção civil. Por quê? Eles escarparam o cume da montanha, eles aterraram, eles drenaram a erosão, certo? Eles aproveitavam mais o período chuvoso, então a água da chuva que provoca a erosão, que é a erosão pluvial, certo? Eles drenaram tudo isso, conseguiram aproveitar tudo isso. Então, nós sabemos que o nosso relevo, né, o relevo da Terra em si, ele é dividido por 5 diferentes formas, que é o planalto, a planície, as montanhas, as depressões e os vales. Na depressão, nós temos a depressão relativa e a depressão absoluta. Qual que é a diferença entre as duas? A relativa, ela está ao nível da montanha, no continente, certo? Na terra seca, certo? Então, na parte do sopé da montanha, ali forma uma depressão causada pela erosão, certo? São superfícies rebaixadas, formada por um intenso processo de erosivo, tá, gente? Agora, a depressão absoluta, vou dar um exemplo aqui, onde nós vamos ter. Mas a depressão absoluta, ela é formada por superfície rebaixada também, possui inclinações também, igualzinha à relativa, porém, o seu processo erosivo, ele se encontra abaixo do nível do mar. Nós temos o nível do mar, nas costas, tá? Então essa depressão ela fica abaixo do nível do mar. Um exemplo mais comum, que assim, eu acho que o mais famoso, né, não sei a palavra comum, o mais famoso depressão absoluta é o Mar Morto, lá em Israel. Porque ele está abaixo do nível do mar, que é o Mediterrâneo. Então, o trabalho do Rio Jordão, que fez esse trajeto, esse corte no solo, ele é abaixo do nível do mar, certo? E nós sabemos também que as planícies são áreas planas onde recebem todo esse sedimentos que é erodido do planalto e das montanhas. Então, todo o processo erosivo do planalto e das montanhas, eles vão
para ser depositado lá na planície, certo? Então, nós já vimos planalto. O que o planalto é? O planalto é um desgaste da montanha. Um desgaste da montanha, certo? Ele é a superfície relativamente plana, certo? De paisagem acidentada, onde tem os mares do morro, certo? Com altitudes elevadas, não ultrapassando um certo limite. Por quê? Até 3.000 metros continua sendo planalto. Acima disso, de acordo com os geólogos, e até os próprios geógrafos, acima disso passa a ser representada como montanhas, certo? Montanhas. Então, as nossas montanhas, elas são até no máximo 3.000 metros de altitude, certo? Acima disso, passa a ser montanha, certo? Que as montanhas que são acima disso. Bom, continuando a nossa matéria, estava falando sobre os planaltos, as montanhas, as planícies. Nós já falamos sobre as depressões relativa e absoluta. Ficando para trás os vales. Os vales, eles são representações de uma depressão. Porém, eles são o resultado do trabalho do rio, né? Geralmente, todo vale tem um leito de rio no seu sopé, no seu fundo. Então, esse trabalho que o rio faz, que chama o vale. Nós temos aqui, vou colocar 2 exemplos. Um do Brasil, tá? Que é o Rio São Francisco, que fez um trabalho de vale em todo o seu leito. Porém, quando chega na divisa Minas, Bahia, nós temos um cânion onde o Rio São Francisco, ele cortou essa montanha, certo? Ele cortou essa montanha. Então, é o cânion do Rio São Francisco, a divisa de Minas Gerais com o estado da Bahia. O outro cânion muito famoso, mais famoso do que o próprio Rio São Francisco aqui no Brasil, é o Rio Colorado, lá nos Estados Unidos, que ele fez o Grand Canyon, onde é uma reserva ambiental americana. Então, o Rio Colorado, ele cortou esta rocha, formando esse cânion, tá? Então, e lá forma um vale, né? O Grand Canyon é um vale executado pelo Rio Colorado nos Estados Unidos. Então, eu dei 2 exemplos. O brasileiro, que é o Rio São Francisco, nosso aqui, mineiro, né? E o Rio Colorado, lá nos Estados Unidos, formando esse vale. Porém, o trabalho do rio, ele é de cortar o solo, né? Então, nós estudamos também que nós temos a erosão fluvial, né? F-L-U, tá? Para vocês não fazerem confusão, que a pluvial é referente às chuvas e a fluvial é referente ao trabalho erosivo do rio. Certo? Então, o rio, ele, no seu trabalho de enchente, ele faz a erosão das suas margens. E esse trabalho de erosão das suas margens, ele sedimenta todo no seu leito. Então, tem muitos rios que onde já tem a lâmina d'água, que é o curso do rio, raso. Por quê? Como ele é um recebedor de sedimentos, e esse sedimento é transportado até a sua foz, que é o mar, certo? Até o mar, mesmo ele sendo afluente de outro rio. Vamos colocar aqui, nós temos o Rio das Velhas, que é afluente do Rio São Francisco. Mesmo esse trabalho que o Rio das Velhas faz, o sedimento dele vai ser passado para o rio principal, que é o Rio São Francisco, e esse sedimento vai ser levado até a sua foz lá no Oceano Atlântico, certo?
Então, o trabalho erosivo do rio, o trabalho fluvial, certo? Que é o trabalho causado pelas águas dos rios, eles vão desgastando as suas margens e depositando todo esse sedimento no seu leito, fazendo com que a sua lâmina, a sua profundidade vá diminuindo e, porém, irá se alargando. Tá? Esse é o trabalho do rio. Nós temos também, como eu já dei exemplo, da erosão pluvial, que é por causa das chuvas, lá na cidade de Machu Picchu, onde os incas conseguiram sanar esse problema erosivo. Eles aproveitaram, eles drenaram essa enxurrada que é provocada pela chuva e canalizaram, aproveitando a sua água para benefício próprio, de plantio, irrigação e até para sobrevivência. Tá joia? Então nós vimos também um outro exemplo de erosão, é a erosão provocada pelos ventos, eólica, aonde eu dei o exemplo para vocês da cidade do desenho dos carros, aonde nós temos o trabalho do vento erodindo a rocha, então, lixando a superfície da rocha, e à medida que as partículas, que for uma partícula mais fina, ela vai fazer um desenho em cima e as partículas mais grossas lixando embaixo. Eu dei o exemplo aqui no Brasil, a cidade de Vila Velha, lá no Paraná, onde nós temos as montanhas erodidas formando um copo, um cálice. Tá joia, gente?